Oi, você! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Grazi Hadid e hoje eu vou contar um relato sobre inveja pra vocês. Eu não tenho certeza se esse relato vai ter alguma coisa sobrenatural, tão sobrenatural assim não, tá, gente? Então, pra quem gosta mais aí do sobrenatural em si, eu não tenho certeza. Mas, pelo que eu vi aqui, tá um relato bem interessante e é sobre um tema que a gente gosta bastante, que é sobre inveja, né? Que a gente sabe qual o poder que ela tem. Mas antes, como de costume, eu queria pedir para, se você gostar do vídeo, gostar do conteúdo aqui do canal, já deixar o seu like logo aí no início, porque isso ajuda bastante a divulgar o vídeo e o canal aqui no YouTube. Se tiver disponível a opção de hypar e você puder, eu também agradeço. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva para não perder quando eu postar nenhum vídeo novo aqui no canal. E se você tiver algum relato que queira me enviar, seja sobrenatural ou não, o endereço tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, acho que já falei tudo que eu tinha para falar. Como que tá o sábado de vocês? Como é que foi aí o sábado de vocês? Um grande beijo para todos vocês que estão sempre aqui comigo, comentando aqui no canal. Como eu já disse, eu adoro papear com vocês. E vamos pro relato. O relato de hoje, o título dele é Ela chamava o meu marido de tio e eu ainda abria a porta para ela. Gente, parece título do Casos de Família, né? Muito bom. Espero que não seja um relato triste, que eu tô rindo aqui antes do tempo. Mas vamos lá. Oi, Grazi, meu nome é Fulana. Quero te parabenizar pelo canal. Gosto muito da forma como você lê os relatos. E a cada vídeo você está cada vez melhor. Muito obrigada. Vendo alguns vídeos seus sobre amarração e inveja no geral, eu resolvi te enviar a minha história. Não sei se terá algo tão sobrenatural assim, mas é sobre uma maledite. Aqui ela colocou entre parênteses, não sei se tem problema usar esse termo. Não tem problema usar, gente. Eu até um tempo atrás tinha feito a votação no canal, né, pra escolher um nome. E ficou o nome Diabolique. E apesar de eu gostar bastante do nome, na hora de falar eu não achei que encaixou tanto, então eu acabei não usando nenhum. Mas quando vocês escrevem assim, não tem problema falar maledite, todo mundo já sabe. Desde que ninguém venha falar aqui depois que eu tô copiando também o termo do canal, né? Porque esses dias tinha uma moça nos comentários muito pistola comigo, num vídeo antigo, falando que eu tava copiando a Ana, que eu queria ser a Ana, que eu era muito invejosa, e pá. Falei, moça, você tá brava? E aí, assim, né, pra evitar, saibam que eu sei que o termo maledite é usado pelo canal Assombrados, né, pela Aninha. E eu adoro o canal também. Mas não tem problema, né? Já falei aqui. Sobre uma maledite que fez parte da minha vida. E que eu só percebi que todos os sinais estavam ali quando já era tarde. Todos os nomes já estão trocados, então pode ler tranquila. Muito obrigada. Eu tenho 55 anos hoje. Moro sozinha num apartamento que é meu, que eu escolhi e que eu ainda pago. E tem dias que eu olho para esse apartamento e penso que nunca na vida eu imaginei que ia chegar aqui assim. Pelo menos não do jeito que eu cheguei. Mas antes eu vou falar de uma época diferente. De quando eu tinha 40 anos, mais ou menos, e a minha vida era completamente diferente dessa que eu tenho hoje. Eu era casada com o Rogério há uns 12, 13 anos já nessa época. A gente tinha 2 filhos. O Lucas, que estava com 20 anos, e a Cláudia, que já era mais velha. Já tinha casado, já tinha a vida dela e morava em outro bairro. Então, em casa, éramos eu, o Rogério, meu até então marido, e o Lucas. O Lucas era um menino bom, calmo, trabalhava num supermercado ali perto. E naquela época, eu estava trabalhando que nem louca, sustentando casa, filho, marido, conta de luz, conta de água, conta de tudo. O Rogério estava desempregado fazia tempo. Não era nenhuma novidade para mim. Ele arrumava serviço, ficava uns meses, depois perdia ou largava o trabalho.
E aí ele ficava em casa ou no bar com os amigos. Sempre foi assim. Era o programa favorito dele. De manhã ele já estava indo pro bar. Voltava no fim do dia, às vezes já um pouco alterado, às vezes bastante alterado. Ele era desleixado, descuidado com a aparência, tinha perdido uns dentes e nem se importava. A gente foi ficando junto porque foi se acostumando, sabe como é? Não foi uma escolha que eu fiz um dia acordada. Foi uma coisa que foi acontecendo e quando eu percebi, já tinha filho, já tinha aluguel, já tinha uma vida montada em cima daquilo. E eu me lembro de olhar para ele às vezes e pensar: esse aqui foi o homem que eu escolhi? A gente morava numa casinha de fundos bem pequenininha e eu não tinha tempo. Não tinha cabeça para ficar pensando em separação, em recomeço. Eu mal tinha tempo de pintar o cabelo, de me cuidar, de ir numa academia. Essas coisas que as mulheres fazem, que são coisas normais, para se valorizar, para se sentir bem, eu não tinha. Tudo que eu tinha de energia ia para o trabalho e para casa. O Lucas, o meu filho, desde criança ele tinha um amigo muito próximo, o Pedro. O Pedro, ele era um menino ótimo. Eles cresceram juntos. Eu já passei a mão na cabeça deles 1000 vezes, já dei bronca, já dei colo. Era quase como se fosse um segundo filho para mim. A gente morava no mesmo bairro, então eles andavam de bicicleta juntos, jogavam bola, ficavam na rua até escurecer. E quando cresceram um pouco mais, eles jogavam videogame, saíam juntos. E foi aquela amizade de infância que fica, sabe? E o Pedro tinha uma irmã mais velha, a Giovana. A Giovana era uns 3, 4 anos mais velha do que o Lucas e do que o Pedro. Então, quando os meninos tinham 16, ela já tinha lá seus 19, 20 anos. Ela vinha na minha casa às vezes junto com o irmão. Ela era uma menina bonita, olha, eu não vou negar. Era loirinha, tinha um olho claro, bem branquinha. Uma menina bem chamativa. Mas o tipo de bonita que sabe que é bonita, entende? Quando era mais nova, eu gostava dela. Era uma menina quase da idade do meu filho, então ela poderia ser a minha filha também. Ela chegava, me chamava de tia, eu dava lanche, às vezes ela ficava para jantar. Era uma menina educada, sorridente, dessas que todo mundo gosta de ver chegar. Só que depois que ela cresceu um pouco, o bairro começou a falar dela. Eu ouvia as vizinhas comentando. Todo mundo falava que ela era muito namoradeira, que ela não ficava com um namorado só, que ela arrumava um, arrumava outro, que ela era muito assim, muito assado. Ela tinha uma certa fama ali no bairro. Eu escutava isso e, na época, eu até ficava defendendo a menina mentalmente. Eu pensava, isso é coisa de adolescente. Estão julgando a menina porque ela é bonita e aproveita a vida. E eu achava que era frescura de bairro pequeno, sabe? De gente que não tem mais o que fazer. E eu fui levando essa ideia por muito tempo. Só que o tempo foi passando. O Lucas e o Pedro foram ficando rapazes, já estavam com seus 20 anos. A Giovana foi chegando nos 23, 24. E uma coisa é uma adolescente se divertindo. Outra coisa é uma mulher feita que, pelas histórias que o próprio Lucas me contava sem querer, continuava do mesmo jeito, só que com mais desenvoltura. Ela traía os namorados, levava homem em casa, e ela gostava de falar sobre isso, como se fosse algo do que se orgulhar. O Lucas me contava às vezes sem perceber a gravidade do que ele estava falando, de um jeito natural, como se fosse uma coisa normal entre amigos, e eu ia guardando essas informações. E eu fui percebendo que a Giovana, ela era sonsa. Essa é a palavra certa, sonsa. Aquele tipo de pessoa que sorri para você olhando nos seus olhos e você não consegue saber o que está passando na cabeça dela. Quando ela ia lá em casa, começou a ter um momento em que eu ficava de olho.
porque ela tinha um jeito que me incomodava. Ela quase sempre aparecia de surpresa, sempre com um sorriso no rosto, sempre chamando o Rogério de tio. Oi, tio Rogério. Eu achava até engraçado no começo. Ele era mais velho que ela, então fazia sentido. Mas eu ficava de olho, não de um jeito exagerado, mas com aquele pé atrás que a gente fica quando começa a conhecer alguém melhor. Mas como o Lucas gostava muito do Pedro, e o Pedro realmente era um bom menino, eu não ia dizer nada, não ia criar problema. Eu deixava a Giovana vir, ficava de olho, mas não falava nada. O que eu não estava vendo, Grazi, e isso eu só fui entender muito tempo depois, é que já nessa época alguma coisa estava acontecendo. Teve uma tarde, deixa eu ver se eu consigo lembrar direito. Devia ser umas 4h30 da tarde. Eu tinha chegado do trabalho mais cedo, por causa de alguma coisa que tinha acontecido lá, não me lembro bem o que. E o Lucas estava em casa com o Pedro, e os dois estavam jogando videogame no quarto. A Giovana tinha vindo também nesse dia. Eu entrei pela porta dos fundos, que era por onde eu sempre entrava, e antes de chegar na sala, eu passei pelo corredor. E eu ouvi a voz da Giovana. Ela estava na sala, só que o tom dela, o tom de voz dela estava diferente, estava mais baixo. Eu não sei como explicar. Era um tom que eu não tinha escutado ela usar antes. Quando eu entrei na sala, ela estava em pé, perto da janela, e o Rogério estava sentado no sofá. Só eles dois. E assim que eu entrei, os dois pararam de falar ao mesmo tempo. Ela deu um sorrisinho e falou que estava esperando o irmão terminar de jogar videogame, e o Rogério disse que ele tinha chegado naquela hora. Bom, eu não vi nada. Eles não estavam se tocando, não estavam próximos demais, mas alguma coisa naquele silêncio me deixou desconfortável. Eu lembro que eu fiz o que eu tinha que fazer, fui na cozinha, coloquei a bolsa e fiquei pensando. Para, fulana, você tá viajando. E eu tentei me convencer de que não era nada. E foi o que eu fiz. Eu continuei me convencendo, do jeito que eu sempre continuava, e seguindo em frente. Só que o Rogério, ele foi mudando. Ele foi mudando devagar no começo, de um jeito que é difícil de explicar. Porque quando a gente está dentro da situação, a gente não enxerga direito. Ele começou a querer se arrumar mais. Aquele homem que mal penteava o cabelo, que andava pela casa de camiseta velha, começou a trocar de roupa para sair, começou a usar perfume. Eu estranhei, mas pensei, talvez ele esteja tentando mudar. Eu tentei ver como uma coisa boa, já que esse era um ponto que nós já tínhamos conversado antes, só que ele nunca tinha mostrado interesse nenhum em mudar. Mas ele também ficou distante. E é aquela distância que não é feita de silêncio, é feita de frieza. Ele começou a pegar no meu pé por coisas pequenas, a gente começou a brigar, ele começou a me dar respostas curtas e a agir com ares de superioridade, o que não fazia o menor sentido, vindo de um homem que não pagava nem o próprio cigarro. E aí as coisas começaram a dar errado. Eu não sei explicar de um jeito, Grazi, que não pareça exagero, mas eu vou tentar. Não era só uma coisa que dava errado, era tudo junto. Eu perdi umas horas no serviço por um problema que eu nem entendi direito. Teve uma semana que a geladeira quebrou, a torneira do banheiro estragou, e eu caí na rua e machuquei o meu joelho. Coisas que podem acontecer para qualquer um, eu sei. Mas não era só isso. Era uma sensação dentro de casa, uma energia. Eu não tenho outro nome para isso. Era uma energia pesada, como se o ar tivesse mais denso. Eu chegava em casa depois de um dia longo de trabalho e, em vez de descansar, eu ficava mais cansada ainda.
chegava já com vontade de chorar sem saber o porquê. Ficava sem ânimo para fazer as coisas, dormia mal, acordava no meio da madrugada com uma angústia no peito que eu não conseguia explicar para ninguém. O Lucas percebeu também. Uma noite ele chegou para mim e falou: "Mãe, tá estranho aqui em casa. Meu pai tá diferente." Eu falei para ele que era uma fase, que aquilo ali ia passar. Mas eu mesma não acreditei no que eu tava falando. E Grazi, foram meses assim. As brigas com o Rogério foram aumentando. Não eram mais só aquelas discussões de sempre, sobre dinheiro, sobre ele não trabalhar. Começou a ter uma agressividade diferente nele. Ele levantava a voz de um jeito que antes ele não levantava. Ficava irritado por nada, batia a porta, saía de casa sem falar para onde ia e voltava também sem dar nenhuma satisfação. Uma vez, numa briga que eu nem lembro mais o que começou, ele me olhou com um ódio nos olhos que me assustou de verdade. Não era mais o Rogério que eu conhecia. Parecia outra pessoa usando o rosto dele. E eu comecei a ter uns pensamentos que me envergonhavam na época. Eu pensava: será que eu tô ficando maluca? Será que o problema sou eu? Porque era impossível o que eu tava sentindo ser só sobre dinheiro e sobre o desgaste. Tinha alguma coisa diferente. Eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Eu procurei uma amiga minha que entendia um pouco dessas coisas espirituais. Eu nem cheguei a dizer muito. Só contei que as coisas estavam indo muito mal, que eu me sentia muito pesada, esgotada de um jeito que não era normal. Ela me olhou e falou: "Vai numa benzedeira. Tem uma aqui no bairro." Eu fui. A mulher me benzeu, falou umas coisas, mas não disse nada de concreto. Ela falou para eu tomar cuidado, para prestar atenção nas pessoas ao meu redor. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas tentei não alimentar pensamentos ruins. A Giovana ainda aparecia de vez em quando. Menos do que antes, mas aparecia. E quando ela vinha, eu ficava de um jeito que eu não consigo explicar. Numa inquietação. Ela chegava com aquele sorriso, me chamava de tia, às vezes até me abraçava. E eu ficava ali, abraçando ela de volta, sorrindo, e por dentro uma coisa me incomodava. Não era um ciúme propriamente dito, era outra coisa. Teve uma vez que ela veio e ficou um tempo na sala enquanto eu estava na cozinha. Eu não vi, mas eu senti que ela andou pela casa. Sabe quando você percebe que alguém foi em algum canto e depois passou de volta? Não sei explicar. Mas eu tive essa sensação. E depois que ela foi embora, a casa ficou com aquele ar pesado de novo. Mais uma vez eu pensei que era minha imaginação e falei para mim mesma que era paranoia. O Lucas uma vez me perguntou se eu tinha notado que a Giovana vinha mais em casa quando eu não estava. O Pedro tinha falado para ele sem querer numa conversa que a irmã gostava de passar lá em casa. O Lucas não entendeu o motivo e nem eu entendi na hora, então eu só guardei. Num sábado de manhã, devia ser umas 8 horas da manhã, eu estava passando café e o Rogério saiu do quarto já arrumado. Camisa passada, cabelo penteado, perfume novo. Eu perguntei onde ele ia, e ele disse que ia resolver uma coisa e que não precisava me dar satisfação, e saiu. Ele voltou na hora do almoço e eu não falei nada. Mas desde aquele sábado, alguma coisa foi se rompendo dentro de mim. E as coisas foram piorando mais. Financeiramente, eu estava me virando, mas estava cada vez mais difícil. Eu tinha um dinheiro que eu estava guardando para comprar uma coisa, e esse dinheiro sumiu. Eu não sei se eu contei errado, eu não sei se o Rogério pegou esse dinheiro
e eu nunca soube. Eu perdi um cliente no serviço por uma confusão que até hoje eu não entendi como é que aconteceu. Fui ao médico por causa de uma dor que eu estava sentindo nas costas e saí de lá com mais dúvidas do que quando eu fui. Não era nada grave, mas não tinha uma explicação certa. Cada coisa sozinha tinha uma explicação, mas junto, ao mesmo tempo, não tinha. O Lucas ficou mais quieto nessa época também. Eu percebi que ele estava se afastando do Pedro. Eu perguntei uma vez e ele disse que não era nada, que o Pedro estava diferente e que as coisas tinham mudado, e não me contou mais do que isso. E então chegou o dia, Grazi. Eu estava no trabalho quando eu recebi uma ligação. Era o vizinho da frente, um senhor que a gente conhecia fazia anos. Ele falou que eu precisava ir para casa porque tinha uma situação acontecendo. Ele não quis me falar o que era pelo telefone. E eu acabei saindo mais cedo do trabalho sem entender nada. Quando eu cheguei, as minhas coisas estavam do lado de fora da casa, no quintal. Não todas, mas umas sacolas, umas caixas. E o Rogério estava na porta. Ele me olhou e disse assim, sem nenhum tom de voz alterado, numa serenidade, com uma calma que me assustou mais do que se ele tivesse gritado. Acabou. Você pode pegar as suas coisas e ir embora. Eu fiquei parada no quintal olhando para ele. A minha voz não saiu, juro. Demorou um tempo para eu conseguir falar. Eu disse que eu não ia sair, que aquela casa era minha, que eu que pagava o aluguel, que os móveis eram meus, que tudo dentro daquela casa eu que tinha construído e que ele não tinha o direito de fazer isso comigo. Ele permaneceu frio, aquela mesma frieza dos últimos meses, só que agora mais evidente ainda, e disse que se eu quisesse criar problema, ele criava problema. Ah, eu ia querer criar problema. Agora vamos criar problema. E ele ficou com aquele olhar que eu já não reconhecia mais. Eu entrei em casa, liguei para Cláudia, a minha filha mais velha. Fui pro quarto, sentei na cama e chorei por um tempo que eu não sei dizer nem por quanto tempo foi. O Lucas chegou mais tarde, ficou comigo e ele não sabia o que falar. O coitado também não estava entendendo era nada. Naquela noite mesmo, eu fui para casa da Cláudia com o que coube nas minhas malas. E o Lucas ficou com o pai. Eu passei semanas na casa da Cláudia tentando entender o que tinha acontecido com a minha vida. Como que do nada, num período de meses, tudo que eu tinha construído tinha desmoronado. O casamento, tudo bem que já não era lá essas coisas, e eu sabia, mas ainda era o meu casamento. A casa, a rotina, era uma sensação que o chão tinha desabado debaixo dos meus pés, sem eu ter visto o momento exato em que isso aconteceu. Como a Cláudia morava num bairro do outro lado da cidade, eu acabei pedindo as contas do meu emprego, que também já não estava indo muito bem, e fui buscar trabalho mais próximo de onde eu iria ficar. Eu acabei ficando na casa dela por alguns meses, eu acho que foram 3. Mas ela era casada, já tinha a vida dela, e eu não queria ficar ali como um peso, atrapalhando a vida do casal. Também não tinha sido muito bem sucedida em arrumar um trabalho por lá. E foi quando surgiu, por uma amiga do meu antigo trabalho, a oportunidade de ir trabalhar numa cidade vizinha. Quando eu fui para a casa da Cláudia, eu estava decidida a voltar para minha casa antiga, lá naquela situação, né? Porque, afinal de contas, tudo que tinha ali era meu. Eu tinha comprado todos os móveis, eu tinha feito o que precisava ser feito, dentro do que as minhas condições financeiras permitiam. E eu não ia deixar tudo de mão beijada pro traste. Eu só tinha aceitado ir embora no dia que ele me colocou para fora
para evitar uma confusão maior. Mas esses meses que eu passei na casa da minha filha me ajudaram a pensar, a ver que eu conseguia me virar sozinha, que eu não precisava dele para nada. Isso era uma coisa que eu já sabia, mas que eu só consegui enxergar mesmo depois que eu saí dali. Então eu decidi que eu ia aceitar esse emprego nessa cidade vizinha e que eu ia embora. Eu não ia ficar esperando para entender o que não tinha uma explicação. E foi quando o Lucas me ligou. Ele tinha ficado um tempo na casa do pai, mas estava saindo de lá. Perguntou se ele poderia vir morar comigo. E ali eu já sabia que alguma coisa séria tinha acontecido. Porque ele sempre gostou do bairro que a gente morava. Todos os amigos dele estavam ali. E ele não ia querer largar tudo de uma hora para outra a troco de nada. Ele disse que tinha descoberto uma coisa. Demorou um pouco para falar. E eu senti que ele estava com vergonha de me contar, sabe? Até que ele falou. A Giovana e o Rogério estavam juntos, namorando e assumidos. Gente, né? E o Pedro, o irmão dela, sabia. E sabia faz tempo. Porque tudo isso começou enquanto eu ainda estava casada. Enquanto a Giovana ainda vinha na minha casa. Enquanto ela me chamava de tia. Enquanto eu abria a porta para ela. E eu fiquei muda no telefone. Acho que alguma característica minha é perder a voz quando eu fico nervosa. Eu não chorei, Grazi, eu não gritei. Eu só fiquei ali em silêncio. E era aquele silêncio de quem tá entendendo aos poucos que foi feita de trouxa, enganada por pessoas que ela tinha tratado bem, que ela tinha ajudado, que ela recebeu em casa, que ela abraçou. E depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei sentada por um tempo olhando para a parede e foi passando um filme na minha cabeça. Aquela tarde que eu cheguei em casa mais cedo e encontrei os dois na sala com aquele silêncio estranho. Os sábados que o Rogério saía arrumado sem me dar nenhuma explicação. A energia diferente da casa depois que ela ia embora. As coisas começando a dar errado exatamente no período em que ela começou a aparecer mais. Eu não sei se foi feito algum trabalho, se ela fez uma amarração amorosa para ele, se fez algo para prejudicar a nossa vida de casal, ou a minha vida no geral. Se era inveja e a própria energia dela influenciou para que tudo piorasse. Até hoje eu não sei. E eu não excluo a culpa dele nisso tudo também, óbvio. Se ele não quisesse, se ele não tivesse dado abertura, nada disso teria acontecido. Mas eu sei o que eu senti. E sei que tem coisas que não se explicam só com a lógica. Aquela decadência tão repentina, tudo desmoronando tão rápido ao mesmo tempo. Aquela energia pesada que eu sentia dentro de casa. Isso não era só cansaço por eu estar sobrecarregada. Eu conheço bem o cansaço e isso era outra coisa. O Lucas cortou relações com o Pedro, com a Giovana e depois de um tempo cortou com o pai também. Ele veio morar comigo na Cidade Nova por um período, até que ele voltou para o nosso antigo bairro por causa da vida dele, dos amigos que ele ainda tinha. Eu acho que foi só o tempo mesmo dele esperar aquele baque inicial passar. Mas nunca mais ele retomou aquelas amizades e eu nunca mais voltei. A vida foi andando, eu fui me refazendo na Cidade Nova. Os primeiros meses foram pesados, eu não vou negar. Não é fácil você chegar em lugar nenhum, com 40 e tantos anos, sem marido, sem casa própria, e sem entender direito o que tinha acontecido com a sua vida. Eu chorava no banho para não encher a cabeça de ninguém. Mas eu fui indo. Fui arrumando as coisas aos poucos. Primeiro foi aquele emprego, depois um emprego melhor. Um quartinho alugado, depois um apartamento. Eu fui me cuidando, dormindo direito. Fui percebendo que sem aquele peso que eu tinha naquela casa,
Finalmente eu conseguia respirar. Sem o Rogério, sem aquela sensação constante de que tinha alguma coisa errada no ar. E aos poucos eu fui voltando a ser gente. Mas eu ficava sabendo de algumas coisas. O Lucas me contava de vez em quando, sem querer criar nenhuma situação, mas ele me contava e eu ouvia. O Rogério assumiu mesmo a Giovana. Foram morar juntos na casa que era minha. Com os móveis que eu comprei. Com a geladeira que eu comprei. Com o guarda-roupa que eu comprei. Ela tinha 20 e poucos anos e ele já tinha passado dos 40. E ela parece que deu uma chacoalhada nele. Botou ele para estudar, arrumou um emprego para ele, incentivou. Aquele homem que nunca quis trabalhar, que passava o dia inteiro no bar, foi para a faculdade, arrumou um emprego de verdade, começou a malhar, cuidou daqueles dentes e ele ficou um homem bonito. Porque ele era bonito mesmo, só que ele era muito descuidado. E eu ficava sabendo disso e sentia uma coisa estranha. Não era raiva, não era exatamente ciúme. Era mais uma sensação de injustiça, sabe, Grazi? Porque ele ficou bem. Ele melhorou de vida. E com a mulher que destruiu o meu casamento, na casa que era minha, com as minhas coisas. E eu, que trabalhei a vida inteira, que sustentei tudo, fui pra rua. Um dia, o Lucas me mandou uma mensagem dizendo que o pai ia ter um filho, que a Giovana estava grávida. Quando eu soube que ela estava grávida, eu lembro que eu pensei, então é isso, ficou completo. Uma família nova, construída em cima do que era meu. E eles tiveram uma filha. Mas aí começaram a chegar outras histórias. O Lucas, apesar de ter rompido o contato total com todos, ele tinha amigos em comum com eles, já que eles se conheciam há tantos anos, e também tinha a família do pai. Quando a menina nasceu, houve um burburinho entre as pessoas que conheciam os dois. Porque tanto o Rogério quanto a Giovana têm características físicas bem marcadas, os dois. E aquela criança nasceu completamente diferente dos dois, sem nenhuma dessas características. Eu não quero expor muito os detalhes, mas são características que, pela genética, seria muito improvável, se não impossível, que a menina não puxasse o gene dos dois. E até onde sabemos, o Rogério nunca questionou isso. Pelo menos não em público. Ele aceitou a menina como filha, criou e cuida dela até hoje. Não sei o que ele sabe, não sei o que ele escolheu ignorar, e isso também não é meu problema. O que é meu problema, ou melhor, o que ficou rondando a minha cabeça por anos é outra coisa. Porque a Giovana, ela continuou sendo quem ela sempre foi. Ela não mudou porque arrumou um companheiro, não mudou porque teve uma filha, ela continuou. O Lucas soube também por amigos em comum que ela traía o Rogério, que ela não escondia. Ela comentava entre os conhecidos ali que ele era velho e que por mais que ele se cuidasse, ele não era o suficiente para ela. Mas que ela ficava por ser conveniente. Exatamente o que as pessoas falavam dela no bairro quando ela era adolescente, ela estava fazendo agora. Só que agora era com ele. E eu não vou mentir que eu senti alguma coisa quando eu soube disso. Eu senti sim. Não foi nenhuma felicidade pelo sofrimento dele, mas foi tipo um reconhecimento. Uma confirmação de algo que eu já sabia. Aquela mulher nunca ia mudar. E quem estava do lado dela só ia colher o que ela plantava. E ele colheu. Eles acabaram se separando depois de uns anos. Cada um arrumou outra pessoa. Ela arrumou outro e ele arrumou outra. Eles tentam manter as aparências, aparecem como a família que se dá bem, que só se separou e nada mais. Mantém a rede social normal, criança junto nos finais de semana, tudo certinho por fora.
Mas o Lucas soube, por quem estava por dentro ali da situação, que foi pior do que o que pareceu. Que foi muito mais feio ali do que a aparência da família civilizada que eles mostram. Até onde sabemos, o Rogério voltou a frequentar bares, não como antes, não largado do mesmo jeito, mas voltou. Ele ainda tenta trabalhar, cuida da filha, mas voltou a beber. Perdeu o emprego, arrumou outro e agora eu já nem sei mais em que pé está. E eu fico pensando e não consigo chegar numa resposta que me satisfaça. Porque sim, ele sofreu. Ela fez com ele o que ele fez comigo. Ela o traiu da mesma forma que ele me traiu, com a mesma falta de caráter e com a mesma frieza. Ele provavelmente sentiu o que eu senti. E isso é karma, não é? Isso é o que as pessoas falam, que a vida cobra. Mas quando eu olho de fora, o preço que eles pagaram, eu não sei se foi suficiente. Não no sentido de que eu queira ver eles destruídos, porque eu não quero. Eu não tenho nem mais energia para isso. Mas no sentido de que eles estão bem. Estão razoavelmente bem. Ela tem a vida dela, ele tem a vida dele. A menina tá sendo criada, não tá faltando nada. E eu fui pra rua e tive que me reconstruir. Então assim, né? Eu reconstruí a minha vida, isso é real. Isso aconteceu e eu sou grata por isso. Mas ninguém me devolveu os anos que eu passei sustentando um homem que me traía. Ninguém me devolveu as noites que eu não dormi com aquela angústia no peito que eu não entendia. E ninguém me devolveu também os móveis, os eletrodomésticos e tudo que eu coloquei dentro daquela casa. E eu me pergunto, sabendo que essa pergunta não tem uma resposta. Vamos esperar o carro do mercado. E eu me pergunto, sabendo que essa pergunta não tem resposta, se as pessoas, elas realmente pagam. Não do jeito que a gente imagina, no calor da dor, aquela coisa de cair de vez, de sofrer proporcionalmente ao que fizeram, mas de um jeito que a gente possa olhar e sentir que o equilíbrio foi feito. Porque eu vejo muita gente que faz coisas ruins e vive muito bem. Vive até melhor do que quem elas prejudicaram. E eu fico com essa questão guardada sem conseguir resolver. O que eu sinto é que a vida mudou pro Rogério por causa da Giovana. Mas não necessariamente para melhor de verdade. E a Giovana, ela continua sendo quem ela é. Fazendo o que sempre fez. Eu não sei se isso é punição ou se é só a vida dela seguindo. Como eu mencionei, eu não sei se ela chegou realmente a fazer algo. Eu só sei que as coisas começaram a despencar de um jeito muito rápido naquela época e aquela sensação ficava no ar. E que a benzedeira me mandou prestar atenção nas pessoas ao meu redor. Mas eu não tenho certeza e eu acho que eu nunca vou ter. Hoje eu vivo bem, estou num relacionamento bem melhor, então eu vejo pelo lado de que no fim, eles me fizeram um favor. Mas foi difícil. Mas quando eu penso nisso, sobre as pessoas realmente pagarem ou não por tudo que fazem, o que você acha, Grazi? Eu gostaria de saber a sua opinião e a dos inscritos. Um abraço e obrigada por ler. Gente, tá caindo uma chuva aqui, vocês não estão entendendo. Um beijo pra você, muito obrigada por ter me enviado seu relato. Olha, eu acho essa situação, esse questionamento muito complexo, sabe? Porque, realmente, a gente vê muita gente que faz muito mal e que vive muito bem. E pessoas que vivem, que fazem o bem e que tentam não prejudicar ninguém, sofrendo um monte de coisa. E eu acho que pagam, sim. Não necessariamente no nosso tempo. Não necessariamente do jeito que a gente quer. E assim, eu particularmente acredito em outras vidas, acredito em reencarnação. Então eu acho que muitas coisas que acontecem na nossa vida também têm muito a ver com isso. Eu acho que tem situações que a vida coloca a gente pra gente aprender.
E aprender por situações que a gente nem sabe exatamente quais são. Sei que parece injusto, né? E eu respeito também quem não acredita e quem pensa de uma outra forma, quem tem uma outra crença. Mas eu já falei em outro vídeo que eu acho que tudo é aprendizado. Tudo. Como você falou, que hoje em dia você até vê pelo lado bom porque eles te fizeram um favor. E eu também tento ver tudo isso assim na minha vida sempre. Tudo que acontece, mesmo que eu não entenda no momento o porquê que tá acontecendo, eu tento ver como uma coisa boa. Ou lá na frente, depois eu descubro que realmente foi em prol de um bem maior, né? Pro meu benefício. E eu acho que o principal você já fez, né? Você seguiu, você disse que já tá num relacionamento bem melhor, que você reconstruiu a sua vida. Você fala sobre os anos que você perdeu, que ninguém vai te recompensar, não, que ninguém vai repor os anos que você perdeu. Mas eu pensaria pelo lado de que eles te pouparam de perder mais anos. Porque o Rogério também não trabalhava, não comprava o próprio cigarro, não fazia nada, sabe? Então, assim, vai que isso não tivesse acontecido e você tivesse com ele até hoje. Será que você estaria feliz? Você fazendo uma análise da sua vida hoje? Você preferia estar vivendo a sua vida hoje ou você preferia estar vivendo aquela vida lá? Você acha que você estaria mais feliz com ele? Então eu, particularmente, veria, sim, como um favor e não me lamentaria pelos anos perdidos. Eu agradeceria pelos anos que eu ganhei sem esse traste do meu lado, né? Já que precisou alguma coisa assim acontecer para que você acordasse e saísse disso. Mas essa é a minha opinião. Gostaria também de saber a opinião de vocês que estão ouvindo, como ela disse aqui, ela queria saber também a opinião dos inscritos. E é sempre um prazer ler o comentário de vocês, que sempre comentam aqui com respeito, né, gente? Ninguém sai da casinha, todo mundo comenta muito bem, respeitando sempre, sabendo que a pessoa pode estar lendo os comentários. E é isso. Muito obrigada por me enviar o seu relato. Esse foi o relato de hoje, foi só esse. Muito obrigada também por quem ficou comigo aqui até o final. Se você ficou, gostou, deixa aí o seu like. E até um próximo vídeo. Um excelente sábado para vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.